Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Hoje, mais uma vez, estou aqui no meu Muro das Lamentações. Só falta colocar aqui dentro os pedidos de oração. Isso é uma brincadeira, claro, porque quem foi para Israel sabe do que eu estou falando. Isso aqui lembra, né, o Muro das Lamentações. E hoje lá está cheio, lotado. Israel está se preparando para realizar a festa de Páscoa. Essa festa é um mandamento bíblico e, de repente, preste atenção no que eu vou falar antes de você ir contra mim no comentário. Preste atenção. Deus ordenou isso no Antigo Testamento e falou que seria perpétuo essa festa. Tanto essa como as demais festas bíblicas. A gente tem as festas bíblicas e as festas judaicas. As judaicas, os judeus que inventaram. Duas delas, inclusive, são citadas na Bíblia, mas não é mandamento de Deus. Assim como os cristãos inventam festas, não tem problema nenhum. Você pode comemorar o teu aniversário, tá? Não é um mandamento de Deus, mas você pode fazer. Mas tem as festas que são mandamentos de Deus e todas elas são perpétuas, segundo o que Deus falou. A Páscoa, ela é perpétua. E de repente alguém pode falar, não, mas o véu rasgou, Jesus já veio, ele já cumpriu tudo isso. Não, você está equivocado, você aprendeu errado. E por que você aprendeu errado? Porque no quarto século, quando finalmente o Império Romano tomou conta da igreja, a igreja de não judeus, ela já existia. Desde o primeiro século ela foi crescendo, acabou ultrapassando o número de judeus, discípulos de Jesus, e ficou muito forte. Mas eles aprendiam com os discípulos de Jesus judeus. Eles aprendiam. Até o quarto século, quando vieram reformadores, Marcião, Tertuliano e tantos outros reformadores da igreja, se unindo ao Império Romano, então muita coisa foi modificada. Se Martinho Lutero é herói para você por causa da reforma, ele colocou 95 teses, porque tinha muita coisa errada e ele acertou de fato, mas ele esqueceu de algumas coisas. Ele acabou concordando com algumas coisas que tiraram da igreja, e uma delas é as festas de Deus. Por que isso? Todas as festas bíblicas, elas anunciam algo. Então, o que Jesus fez? Ele cumpriu a Páscoa e cumpriu Pentecostes. Ainda tem 3 festas para serem cumpridas. Uma, inclusive, é sobre o arrebatamento. Existe uma festa específica para a vinda do Senhor. Não vou falar sobre ela hoje, eu quero me concentrar na Páscoa. A Páscoa, na verdade, eu fiz um vídeo há 1 ano atrás. É um vídeo explicativo, acho que de uns 40 minutos, talvez. Vale a pena você assistir, estudar. Eu mostro versículos que mandam continuar fazendo essa festa no Novo Testamento. Um deles é 1 Coríntios 5:8. Eu vou falar daqui a pouco nesse vídeo. Paulo mandou a igreja continuar fazendo essa festa da Páscoa, como se festa fosse um peso espiritual, né, gente? Já pensou nisso? Tem gente que fala que isso aí não precisa mais, o véu rasgou, como se a gente tivesse carregando um peso muito grande. Isso não foi pedido para a igreja. E a igreja fazia, e Paulo falou para a igreja fazer. Mas a Páscoa começou lá no Egito, todo mundo sabe disso, representa a libertação do povo de Israel, lá naquela terra que eles estavam, que eles eram escravizados.
eles comeram do pão sem fermento que Jesus revelou na ceia aos discípulos, que simbolizava ele. Então, eles caminharam 7 dias até o Mar Vermelho. E nesse período, Deus os sustentou. E posteriormente também, claro. E ali eles comemoram a libertação. Jesus veio e ele participou da Páscoa em todos os anos da vida dele. A gente percebe como o pai José, Yosef, era fiel à palavra, apresentou Jesus no templo conforme a tradição. Aos 12 anos, Jesus subiu a Jerusalém. Foi aquele episódio que ele ficou 3 dias perdido. Na verdade, ele estava lá no templo conversando com os mestres, os doutores da Torá, da lei. Por fim, aí chega a última Páscoa e Jesus, a última dele, né? Ele ministrando aos discípulos, ele fala assim, numa linguagem simples para você entender. Eu esperei toda a minha vida, todo esse momento para revelar para vocês uma coisa importante. Ele pega o pão e fala, ó, esse é o meu corpo que é partido por vós. Depois ele pega o cálice, na verdade é o terceiro cálice, isso eu falo naquele vídeo Páscoa para Cristãos, vou deixar o link aí na descrição. Assista, a qualidade não é tão boa, eu estou melhorando, eu não sou youtuber, tá, gente? Mas estou aprendendo. E meu propósito é, mesmo que eu fale coisas que você não está acostumado a ouvir, o meu propósito não é derrubar ninguém espiritualmente, é edificar. Tá? Eu sou um homem de fé, creio nos dons do Espírito Santo e te desejo sempre um crescimento espiritual. Por isso que eu estou falando da Páscoa. Isso aqui é algo maravilhoso, é festa, é alegria, é comunhão. Pessoal, Jesus então ministra, fala que este é o seu corpo, esse é o seu sangue. Então quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, ele está falando desta festa. Tá? Isso não significa que eu estou sendo contra a Santa Ceia. A Santa Ceia ela foi criada a partir do 4º século, porque os cristãos já estavam acostumados com aquela festa, então eles adaptaram, mas para tirar os judeus da jogada, né, do povo dos estrangeiros, dos cristãos. E acabou sendo tradicional e chegou para a igreja evangélica sim. Não estou falando que é para tirar, de maneira nenhuma. Pode continuar fazendo uma vez por mês, não tem problema algum. E pode ser com o pão comum, o pão com fermento, porque não está na data da Páscoa. Só que eu tenho que te falar uma coisa, que os textos bíblicos, o que Paulo falou, ele estava se referindo a essa festa, a festa da Páscoa. Então, olha que bacana, todas as vezes que você come do pão e bebe do cálice, você anuncia a morte do Senhor. Jesus, ele morreu por nós, por nossos pecados, nos purificou, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele falou lá na cruz, está consumado. Então, essa mensagem, quando nós participamos da ceia, nós temos essa mensagem até que ele venha, até a sua vinda. E nós acreditamos na vinda do Senhor. Independente se você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, todos nós aguardamos a vinda do Senhor. Mas independente, eu respeito a sua opinião, tá? Respeito a sua opinião. Mas independente, nós acreditamos que o Senhor virá, né? Ele voltará, regressará. Pois bem, a Páscoa ela tem esse objetivo, anunciar que ele morreu por nós e que ele voltará. Então depois tem uma festa que fala específico sobre a vinda do Senhor. Bom,
para comentar sobre o 1 Coríntios 5:8, que é o mandamento do Novo Testamento, a ordem de Deus através de Paulo, para a igreja continuar fazendo essa festa, vamos lembrar uma coisa: essa festa são 7 dias, e não sexta, sábado e domingo, como o cristianismo inventou. Por exemplo, eu nasci na primeira segunda-feira de novembro, tá ok? Mas eu comemoro o meu aniversário na primeira segunda-feira de novembro? Não, né? Eu comemoro na data que eu nasci, que é dia 3, tá? Pra você não ficar curioso. Então, por que a Páscoa a gente teria que comemorar sempre sexta, sábado e domingo? Aliás, sábado na Bíblia não é só o 7º dia, mas é o feriado. Toda festa bíblica tem um sábado, um dia de descanso. Normalmente é o primeiro e o último. E então, tá, para falar sobre o dia que Jesus foi crucificado, eu vou levar um tempo, não vale a pena agora aqui, tá? Não quero criar polêmica também. Mas assim, o importante é que essa festa são 7 dias, e nesses 7 dias tem que tirar todo o fermento velho. Não pode comer nada com fermento. Então por isso tem o pão sem fermento, e ele é uma delícia, ele é bom para comer com tudo. E tem receitas, dá para fazer pizza com ele, dá para fazer chocolate, um monte de coisa boa, sem dúvida nenhuma. Mas é 7 dias que tem que comer esse pão, tirar o fermento velho. O jeitinho brasileiro quer fazer o seguinte: a gente esconde, guarda o fermento velho, depois que acabar a festa a gente volta a usar. Mas não, você tem que jogar fora, eliminar. Isso é maravilhoso porque tem uma mensagem espiritual. Você tira o fermento velho para vir o novo. Então, você quer novidade na tua vida, né? Tira as coisas velhas e vem o novo. Agora, o que fala em 1 Coríntios 5:8? Para jogar fora o fermento, Paulo está falando aos coríntios. Os coríntios era um povo, em sua grande maioria, não judeus. Eram os primeiros cristãos da época, e Paulo estava falando com eles, de quem não tinha os costumes de judeu, não conhecia o judaísmo. Olha só que interessante. Ele falou, vamos jogar fora o fermento. Alguém vai falar para mim, mas aqui está falando de um fermento espiritual. Não, não é fermento espiritual. Paulo está falando do fermento físico e ele faz aplicações. Então ele diz, o fermento velho, ele representa a maldade e a malícia. Paulo estava falando, vamos tirar o pecado de nós, tá? O fermento velho simboliza o pecado. E vamos trazer os asmos, os pães sem fermentos, da sinceridade e da verdade. Tá? Isso é uma aplicação. Aplicação nós podemos fazer, nós fazemos isso nas pregações e nos ensinos. Mas não é fermento espiritual. Ele está falando de fermento físico que representa, aí ele aplica um contexto espiritual, podemos dizer assim. Pessoal, eu dou dicas nesse vídeo de como fazer essa festa, esse cerimonial. Eu aconselho a você, com a sua família, agradecer a Deus por esse momento, agradecer pelo sacrifício de Jesus. E essa festa ela é super simples de fazer, tá? Paulo disse em 1 Coríntios 5:8, celebremos a festa. Se na sua Bíblia não tiver celebremos, estará assim, façamos a festa. Está ali a ordem, não tem o que discutir. Tá? Não adianta falar que o véu rasgou, não adianta mandar eu ler Tito ou Timóteo. Tá? Paulo falou aqui, celebremos a festa. E ele falou com a igreja de Corinto. Eu tenho a página no Facebook, também vou deixar na descrição. Nessa página, de segunda a sexta,
eu faço um vídeo de 2, 3 minutos, um vídeo motivacional da palavra de Deus. Sabe aquele alimento diário? Então, tá ali nesse vídeo. Eu desejo que esse sentimento da Páscoa, o verdadeiro, que não tem nada a ver com o coelho, com o ovo de chocolate, mas que o sentimento verdadeiro da libertação, da morte do Senhor até que Ele venha, possa estar na tua vida. Que Deus te abençoe. Fica bravo comigo não, tá? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.